De acordo com nossas informações, o casal Sanches Gomes planejava passar 5 semanas de férias, boa parte delas fora do nosso país. E se for assim, está proibido de fazê-lo. Há uma corrente que diz, não, mas como ele vai fugir? Como ele não fugiria? Mas veja, há poucas horas vimos uma mulher que parecia ter ido para Dubai e entrou por Portugal e ninguém soube. Ou seja, a Espanha é o país das fugas, é um país especialista, que já teve Puigdemont, já teve o senhor Roldan, já teve depois pessoas ilustres que fugiram do país, onde hoje em dia é muito fácil, ainda mais se você tiver certa capacidade econômica. De que Hanley, o famoso Hanley, esse empresário dos indígenas puros, saiu da Espanha para Dubai com um passaporte que foi feito pelo esquema da Leire. Porque até as agendas reconhecem isso. Facilitamos para Hanley o passaporte para fugir, para a fuga, para a evasão. Os que trataram da negociação com Waterloo, com o fugitivo, com o golpista, foram Santos Erdán e Zapatero. E que curioso que esses dois agora tenham problemas com a justiça. Por que foram justamente eles dois? Talvez sejam os que mais informações têm sobre o financiamento ilegal. E então, o que negociaram com Junts per Catalunya? Mas as mesmas fontes com as quais eu tratei e investiguei esse assunto continuam confirmando isso. Que, pelo que se tem visto da evolução de Pedro Sánchez nessas semanas, nesses meses, pois de fato não deixa de se confirmar que esse homem realmente tem algum problema de saúde, alguma doença pela qual está sendo tratado. E que simplesmente basta ver as imagens do próprio Pedro Sánchez, não é? Castillón Confidencial de Albert Castillón. Por favor, ontem até o Feijó parecia humano. Até parecia que tinha sangue nas veias e raiva. Um Feijó que não tínhamos visto em 8 anos. O que vimos ontem já estava na hora, vamos ver se ele acorda das trevas. Senhores, estamos aqui para contar o que está acontecendo e o que acontece é grave, mas ao mesmo tempo muito animador. Muito. Quem nos ouve em outros lugares do mundo, o que a justiça está fazendo na Espanha ainda não pode ser feito no Peru, não pode ser feito na Colômbia, muito menos na Venezuela, e nada pode ser feito em Cuba. E, no entanto, aqui sim, aqui ainda há Estado de Direito. Aos trancos e barrancos, ameaçado, aos pontapés, maltratado, insultado, mas existe. E a prova é esta cena que já faz parte da história. Vocês estão vendo os carros oficiais que acompanham a esposa do presidente Pedro Sánchez com todos os seguranças do mundo, mas ela não gosta de ter que ir entregar seu passaporte ao juiz peinado, a um juiz, para evitar que fuja do país. Mais uma. Essas cenas anteriores na história de Sánchez são muitas e todas são negativas. Jamais na história da Espanha, uma esposa de um presidente do governo tinha sido investigada, muito menos julgada, e nunca tinha tido que entregar o passaporte, porque o juiz considera que ela pode fugir. Essa cena, como eu disse, é a história do nosso país. O juiz que conseguiu isso é aquele que, ao terminar a sessão, que durou 10 minutos, foi pegar o ônibus, porque ele vai de ônibus e volta para casa. E ela não, a filha de Sabiniano, o dono das saunas e dos prostíbulos, foi embora em carro oficial e com escolta. Isso é o que mostra a degeneração da Espanha, como fomos baixando o nível até chegar ao fundo do poço e ao lamaçal, onde os piores estão no poder. Os piores, o pior de cada casa, de cada classe, de cada governo, está na melhor das posições e recebendo dinheiro público. A cena, no entanto, vai dar a volta ao mundo. Perguntamos, junto com alguns jornalistas, ao advogado Antônio Camacho, o advogado de Begônia Gomes, ao sair se ele havia entregue um ou mais passaportes e ele não quis responder. Me disseram que pode sair uma decisão do juiz esclarecendo esse conceito.
Sim, porque há suspeitas, e o juiz Peinado também suspeita, e nós fomos os primeiros a contar isso, que Begônia Gomes tem mais de um passaporte. O passaporte oficial, aquele que todos nós temos, vou mostrar o meu para você. Este passaporte da Espanha, um como este. Sim, este é o normal que todo mundo tem. Mas depois tem um diplomático de outra cor. Vocês estão vendo? São assim. Passaporte diplomático que serve para entrar e sair do país sem passar pelo controle de segurança, sem passar por nenhum controle na alfândega. Sim, é preciso carimbar quando entra e sai do lugar para onde vai, mas não passa pelo controle de bagagem. E isso, nessa quadrilha organizada, é muito perigoso. Ele fez várias viagens. O Falcon do governo foi mais de 60 vezes para a República Dominicana sem dar explicação. Quantas dessas 60 viagens foram feitas por Begônia Gomes? Para que ela foi? Com quem ela foi? O que ela levava nas malas? Essas são as perguntas que o juiz Peinado poderá fazer em breve. E temos isso neste programa especialmente porque fomos os primeiros a contar. Temos mais do que suspeitas de que ela tem nacionalidade dominicana, que conseguiu há cerca de 2 anos, e aqui explicamos isso. E além disso, pelo método de urgência. Se for assim, o juiz Peinado foi muito claro, exigiu que ela entregasse todos os passaportes que tivesse. Ela entregou o passaporte dominicano? Provavelmente não, mas vamos descobrir. Nos próximos dias poderemos saber. Algo mudou na defesa do marido apaixonado por Begônia Gomes. Algo mudou, e isso foi identificado ontem no Congresso dos Deputados, quando Patxi López, vassalo do poder, submisso, bajulador, puxa-saco de Sánchez, quis fazer uma graça para o presidente. E, por favor, não se atenham às palavras de Patxi López, prestem atenção à cara de Sánchez ao ouvi-las. Nós, socialistas, vamos dizer cada vez mais alto o que já dizem milhões de espanhóis nas ruas. Eu com Begônia, com Begônia. Aconteceu alguma coisa ali. Não queria que se falasse de Begônia Gomes? Não queria que ela fosse lembrada? Ou será que simplesmente já perdeu a confiança nela ou já a considera perdida? Sánchez, como um bom narcisista, acabou confiando apenas nele mesmo, depois nele e mais tarde nele. Não acho que ele vai sair rasgando as vestes por causa da esposa. Begônia Gomes esteve à revelia perante o juiz em inúmeras ocasiões, o que já é motivo mais do que suficiente. Ela entregou o passaporte, tem que se apresentar a cada 15 dias diante de um tribunal e está proibida de sair da Espanha. E isso é importante porque, segundo nossas informações, o casal Sánchez Gomes tinha planejado passar 5 semanas de férias, boa parte delas fora do nosso país. E se for assim, e não duvidem que é assim, isso acaba de ser proibido por ordem judicial. O advogado de Begônia não é o melhor advogado do mundo. Muitos dizem que ele está ajudando bastante para que aconteça com ela o que está acontecendo. Ele foi capaz, no mesmo dia em que retiraram o passaporte dela, de pedir ao juiz, por escrito, que por favor devolvam o documento, leio literalmente, diante da temporada de verão que se aproxima. Que é como dizer, devolvam porque as férias já estão organizadas, não é? Esse advogado não entende que justamente tiraram o passaporte dela por isso, para que ela não saia da Espanha porque pode fugir. Uma mulher se aproximou desse advogado ontem e lhe deu umas algemas. Vejam a cena. Como está a senhora? Peguem-nas, vocês precisam. E a Begônia? Ela está calma, entregou o passaporte. Senhores, esta é a situação do nosso país atualmente. A esposa do presidente não pode sair da Espanha sem passaporte e deve se apresentar ao juiz a cada 15 dias por risco de fuga. Sim, ela vive com escolta em um palácio. Nós pagamos todas as suas despesas com dinheiro público, mas há mais do que suspeitas de que ela tenha cometido crimes. O julgamento será em breve.
E a sentença vai chegar e nós veremos. Vamos contar aqui. Há mais convidados. Investigamos. Obrigado. Inscreva-se. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Senhores, temos novidades sobre o famoso envelope que Dama entregou ao juiz e que poderia revelar o financiamento ilegal do PSOE e de Sanches na Internacional Socialista. Já falamos muito sobre esse envelope. Em março, Dama o entregou ao juiz, depôs diante do juiz e explicou detalhes que agora vieram à tona. O fato é que há muitas informações que apontam para mediadores desse financiamento, dois deles, Ábalos e Zapatero. E confirma-se a conta em Moscou com 250 milhões de dólares que supostamente acabariam no PSOE e nos projetos de Sanches. Quem tem a informação, Miguel Ângelo Pérez, medidas cautelares, bem-vindo, como você está? Prazer estar com você, Albert. O Dama contou tudo diante do juiz, não foi? Sim, Albert. É preciso dizer que Víctor Daldama depôs em segredo no mês de março passado diante do magistrado da Audiência Nacional Ismael Moreno no âmbito desta parte secreta do financiamento ilegal do PSOE. É preciso dizer então que estamos em junho e tudo isso ainda continua em segredo porque, obviamente, como você mencionou, os agentes da Unidade Central Operacional da Guarda Civil estão investigando. Tudo o que Daldama disse nessa declaração secreta e, claro, nessa audiência, Daldama deixou claro que existiam as famosas cotas de petróleo da empresa estatal venezuelana PDVSA no valor de 250 milhões de dólares que foram entregues pelo regime de Nicolás Maduro. Ele chegou de fato a ter essas cotas, esse envelope, porque na verdade teria sido entregue a ele pela própria Adelcy Rodrigues, com quem mantinha essa relação de amizade. E o que vamos percebendo ao ver no final são as peças que faltavam no quebra-cabeça, porque sabíamos de fato que esse dinheiro foi direcionado para financiar o Partido Socialista de Pedro Sanches e a Internacional Socialista, que é presidida por Pedro Sanches desde novembro de 2022, mas nos faltava, digamos, o trajeto pelo qual isso passou. E então, o caminho, como eu disse, revelamos com exclusividade na Liberdade Digital e em medidas cautelares, nestes dias, é a chamada empresa Apamat. A empresa Apamat, que pertencia nada mais nada menos que a Francisco Flores, uma pessoa ligada ao chavismo, um banqueiro também ligado ao narcotráfico, que segundo sua empresa faleceu no mês de fevereiro passado. Não há comprovação, na verdade, na investigação há dúvidas a esse respeito de que Francisco Flores realmente tenha falecido, mas isso foi o que disse sua empresa. E, de fato, essa empresa Apamat foi a que serviu para canalizar, para converter essas cotas de petróleo da PDVSA em dinheiro vivo, digamos, para financiar o Partido Socialista e a Internacional Socialista. E é aí que entram em cena também, Albert, e os outros dois personagens ativos dessa história. Em primeiro lugar, o então ministro dos Transportes e braço direito de Pedro Sanches, José Luís Ábalos, e o ex-presidente do governo, José Luís Rodrigues Zapatero. Segundo o que publicamos e apuramos, Daldama descreveu nesta declaração ao juiz Moreno que as negociações através da Apamat serviram para canalizar esses fundos da PDVSA. Quem começou foi Ábalos e posteriormente Zapatero assumiu o comando, e que esses fundos foram canalizados através de contas bancárias, como já havíamos contado há 1 ano e meio na Rússia, mas também por meio de outras contas bancárias no Panamá. O envelope tem uma data, 4 de fevereiro de 2020. E segundo foi divulgado, Daldama disse ao juiz que foram entregues, e aí está a documentação. 6 milhões de barris de petróleo do tipo Boscan, com vencimento em 45 dias. No entanto, não fica claro se finalmente foi financiado esse valor, 250, ou se ficaram apenas com um adiantamento, porque essa quadrilha pediu 5 milhões de adiantamento. O que sabemos?
Bom, a verdade é que ainda não sabemos exatamente os detalhes de como foi toda a transação, porque, como dissemos, Aldama fez esse depoimento no mês de março passado em segredo, mas o que está comprovado, de fato, não sabemos quanto desses 250 milhões de dólares em cotas de petróleo da PDVSA acabou, mas que acabou, sim. Quantia importante, pois financiou a Internacional Socialista, depois presidida por Pedro Sánchez e pelo Partido Socialista. Ou seja, ainda faltam encaixar algumas peças desse quebra-cabeça. Também é importante destacar ao Albert que, justamente no contexto do esquema Coldo, a UCO já comprovou em um de seus relatórios um pagamento de apamate para uma empresa de Aldama, que era da Deluxe Fortune. Quero lembrar que eram cerca de 300 mil euros. Seria a comissão que ficaria com Aldama, segundo acredito que ele mesmo já reconheceu diante do juiz em troca da intermediação nesse esquema. Se Aldama também confessa e reconhece crimes, não é? Claro. Ao que parece, esse dinheiro foi, digamos, diversificado em várias contas, em várias transferências. E Aldama, então, nessa audiência do mês de março passado, ele teria reconhecido que, pessoalmente, também serviu como receptor desses fundos. Uma parte desses fundos, desses 300 mil euros de fato, estaria relacionada com esse financiamento ilegal do Partido Socialista. Você falou sobre Francisco Flores Soares e há muitas suspeitas de que talvez ele tenha simulado a própria morte. Foi em fevereiro passado, a UCO na Espanha tinha acabado de começar a investigá-lo e, de repente, a empresa dele diz que ele faleceu. Com este obituário que vocês estão vendo, mais do que um obituário, é uma nota de imprensa, porque não há velório, enterro, fotografias, funeral, não há dados, nada. Com a desculpa de que a família pede privacidade, aqui ninguém apresentou provas do falecimento dele. Ele poderia estar vivo e mentindo para nós, Miguel Ángel? Olha, sinceramente, Albert, eu acho que tenho minhas dúvidas. Às vezes parece que a realidade supera a ficção, que isso pode parecer um filme de narcotraficantes ou uma série de narcotraficantes, e o fato é que até mesmo entre os próprios investigadores existe a suspeita se esse Francisco Flores realmente morreu ou não. Recebi a informação de que Francisco Flores era um dos laranjas de Zapatero para financiar o Partido Socialista há mais de um ano. Isso está prestes a explodir. Ficamos sabendo do depoimento de Aldama no mês de março e, que coincidência, um mês antes, em fevereiro, a empresa de Francisco Flores anuncia com grande alarde o suposto falecimento desse homem, não é? Então, a verdade é que, independentemente do que eu considere ou acredite, o fato é que os próprios investigadores têm suspeitas se esse homem realmente faleceu, como foi dito ou não, porque essa informação é conhecida exatamente um mês antes de Aldama comparecer à Audiência Nacional e começar a descrever com todos os detalhes o papel de Francisco Flores em toda essa história. Você vai me permitir, finalmente, ontem vimos uma imagem de Pedro Sánchez mais abatido do que nunca. Vocês estão vendo algumas fotografias tiradas há menos de 24 horas. Já faz dias que Sánchez está com uma aparência pior do que o normal, que já não é boa, perdeu mais peso, está se sentindo pior. Olha, você foi o primeiro e único que falou sobre a doença de Pedro Sánchez. Você diagnosticou algumas doenças pelas quais ele estava sendo tratado, embora ele tenha negado completamente. Chegou alguma novidade para você? Sánchez piorou? Pois eu tenho que te dizer, Albert, que não recebi novas informações a respeito, novos detalhes, mas as mesmas fontes com as quais tratei e investiguei esse assunto continuam me confirmando que, do jeito que está sendo vista a evolução de Pedro Sánchez nessas semanas, nesses meses, pois, de fato, não deixa de se confirmar que esse homem realmente tem algum problema, alguma doença pela qual está sendo tratado, e que simplesmente basta ver as imagens do próprio Pedro Sánchez, não é? Com isso, é claro, continuamos atentos a esse assunto, seguimos investigando e, se recebermos qualquer informação, em referência então às enfermidades, ao estado de saúde do presidente e do governo, sobre o qual todos nós, espanhóis, temos o direito de saber e conhecer qual é o seu estado de saúde.
Não tenha dúvida de que continuaremos contando com certeza absoluta. Nós saberemos. Muito obrigado, Miguel Ángel Pérez. Medidas cautelares. Estou te acompanhando. Um abraço. Um forte abraço, Albert. Castilhão confidencial de Albert. Castilhão. Perdi o emprego e precisei usar cartões de crédito e empréstimos para seguir, até perder minha casa e família, mas ainda assim não consegui sair das dívidas. Se você está em situação de insolvência, entre em contato conosco e diremos se você atende aos requisitos da Lei da Segunda Oportunidade. Sindeuda Group, sua segunda oportunidade. Bem-vindos ao mundo Vichy Catalan, onde o autêntico e o saudável andam juntos. Aqui sabemos como aproveitar e também como cuidar de nós mesmos. Um lugar para tornar cada momento único e saboreá-lo intensamente. Esperamos por você na Casa da Água com Gás Vichy Catalan. Como vínhamos dizendo, senhores, Begônia Gomes entregando o passaporte ao juiz Peinado de forma presencial. Havia quem pensasse que esse dia não chegaria. O juiz já o pediu repetidas vezes. Meses atrás, recusou-se a entregá-lo ou a mostrá-lo. E no final, o juiz teve que agir de forma dura, à força. Medidas cautelares, risco de fuga, a cada 15 dias se apresentar diante de um juiz, proibido sair da Espanha como condição. As acusações populares merecem parabéns por terem chegado até aqui. Luiz Maria Pardo, parabéns. Obrigado, Alberto. Prazer estar com você. Entregou um ou mais de um passaporte. Recebeu algum toque? Ótima pergunta. Você sabe que ela tem que ter o passaporte comum que todos nós espanhóis temos. Ela certamente deve ter o passaporte diplomático, já que, como cônjuge do presidente do governo, tem o direito de portar esse passaporte. Desconhecemos se neste momento foi entregue esse passaporte comum, esse passaporte diplomático ou qualquer outro, como pediu o juiz Peinado. E estamos aguardando uma decisão judicial que pode sair nos próximos minutos. Inclusive durante a exibição deste programa sobre qual tipo de passaporte foi entregue. E a partir daí, então, poderemos saber um pouco mais sobre o que aconteceu no tribunal. Entendi. E o passaporte americano foi entregue ou não? Saberemos nas próximas horas quais passaportes ele entregou, quais passaportes ele entregou. Também posso dizer que pode ser não, né? Não ter entregue nenhum, porque ele poderia dizer que perdeu, por exemplo, ou que foi roubado. Ou talvez, após o desentendimento com Vito Quiles, tenha deixado cair e não recuperou. Não sei, sinceramente, o que vai acontecer, mas provavelmente nos próximos minutos, nas próximas horas, vamos ficar sabendo sobre os passaportes ou o passaporte que a senhora esposa do presidente do governo, o número 1, possa ter entregue. O que acontece é que esse negócio de passaporte diplomático até agora, as esposas ou familiares diretos do presidente tinham para suas viagens, não para seus negócios. Com isso, neste caso, é especialmente preocupante. Você está me dizendo que Begônia Gomes pôde viajar para qualquer lugar do mundo sem passar por nenhum controle de segurança com sua bagagem, não é? O passaporte diplomático que é entregue a uma série de autoridades ou aos cônjuges dessas autoridades, como o presidente do governo, os reis, outras autoridades do Estado, tem um status no qual esse passaporte concede alguns privilégios diplomáticos, como a mala diplomática e como uma série de isenções nos controles de segurança e até mesmo na rapidez com que se passa pelos controles ou postos de fronteira. Isso é feito com o passaporte diplomático. Desconhecemos o uso que essa senhora possa ter feito desse passaporte. Embora, além do que sabemos, Alberto... Me dizem que a bagagem não passa pelo arco de segurança, é mala diplomática, mas o passaporte é carimbado na entrada de outro país. Ou seja, esse passaporte tem o registro dos lugares por onde passou? Sim. Ou seja, se chegar a outro país, tem que passar pelo posto de fronteira do outro país, mas o status dos passaportes diplomáticos é regido por uma convenção na qual não é obrigatório que todos os países levem isso tão a sério. Também depende dos acordos que existam entre os países envolvidos. Nesse caso, entre a Espanha e outros países, como, por exemplo, a República Dominicana. Entendi.
Deixa eu cumprimentar um Guilherme e um Roberto, que com certeza tem alguma pergunta para você. Roberto Crobu, psicólogo e youtuber. Seja bem-vindo. Como você está? E aí, Alberto? E aí, Luiz Maria? Hoje temos um poker de ases de verdade. Que prepara algo grande? Programa que nos espera. Guilhermo Roca Rocaforte, doutor em economia. Bem-vindo, tudo bem? Muito bem, Albert. Um prazer estar nesse magnífico poker de ases. Bom, o que nós quatro não faríamos com um passaporte diplomático? Meu Deus, nem consigo imaginar. E com um passaporte dominicano, então, ainda mais. Te contaram algo sobre a atitude da Begônia na entrega? Porque muita gente diz, durou muito pouco, 10 minutos. Como isso é feito? A Begônia Gomes vai lá e entrega ou é o advogado que entrega para um secretário judicial? Não, ela pôde estar acompanhada do seu advogado, mas é um procedimento bastante rotineiro, onde se entregam os passaportes, os documentos e se faz referência ao que está sendo entregue. Ou seja, eu entrego um passaporte com esta numeração, com esta data de validade e desta nacionalidade. Fica registrado e fica no cofre do tribunal. Fica à disposição do juiz no processo, neste caso, porque foi retirado. Mas sim, ficará registrada, imagino eu, em uma decisão posterior do juiz Peinado os passaportes que foram entregues. Então, entendo que nos próximos dias, nas próximas horas ou nos próximos minutos, agora te digo, poderíamos saber quantos passaportes foram entregues e se essa exigência de todos foi cumprida. Por sinal, Albert, pode acontecer uma situação bastante curiosa em que ele entregue apenas o passaporte nacional, o comum de todos, e decida não entregar o diplomático. Então, diante dessa situação, entendo que, seria solicitado ao Ministério das Relações Exteriores, primeiro que se certifique se ele tem passaporte diplomático ou não, e caso tenha, imagino que seria exigido ou advertido de que precisa entregar e não entregou. Isso, por enquanto, nós desconhecemos. Tem algo muito estranho, que é que no mesmo dia em que ontem ele entrega o passaporte, o advogado dele pede ao juiz que o devolva porque, e eu leio literalmente, estamos diante da temporada de verão. O que foi? Já tinha um pacote all-inclusive contratado na República Dominicana ou o quê? Mas enfim, tem um detalhe. O que foi apresentado é um recurso de reclamação, ou seja, o que chegou para mim é um recurso de queixa para que a audiência provincial interviesse à margem do recurso de apelação. Não foi apresentado um recurso de apelação, pois deveria ter sido comunicado às partes. Pelo que recebi, trata-se de um recurso de queixa à audiência provincial para impedir a entrega do passaporte. Houve certa confusão sobre o procedimento, mas está claro, Albert, que devemos receber o recurso de apelação como acusação popular e nos opor. E isso será levado para a audiência provincial. A audiência provincial vai marcar um dia vai designar um relator, vai marcar um dia para a votação, Ou seja, em um procedimento normal, provavelmente só teríamos uma decisão sobre o passaporte depois do verão. Com isso, tudo parece um contrassenso, não é? Que usem isso como desculpa por causa da temporada de verão. Se é justamente por isso que não dão, porque pensaram em 5 semanas de férias. Não é. Você não vê assim, Robert? Eu vejo, é lógico, não é? Olha, eu parto do princípio de que, para mim, o mais relevante de tudo isso é que eu diria quase ex-amiga dele, Cristina Álvares, entregou um dia antes. E isso, do ponto de vista comportamental, diz muita coisa nas entrelinhas. Além disso, se for o caso, depois desenvolvemos. Vamos aproveitar que o Luiz Maria está aqui. Pelo que eu estive me informando, mesmo que ele tenha um passaporte, por exemplo, dominicano, não vai adiantar muito não entregar, pelo que eu entendi. Porque para viajar e carimbar na entrada, na saída e na entrada, precisariam dos 2 passaportes, inclusive o próprio. Minha parceira é colombiana e quando viaja, por exemplo, para a Colômbia, ela é espanhola e colombiana, e quando viaja para a Colômbia para sair, sai com o espanhol e entra com o colombiano. Algo parecido. Uma coisa muito estranha, né? Não sei como estão os acordos, mas me parece que, além disso, eu acho que, no fundo, Luiz Maria, vou te perguntar, será que o juiz Peinado já não tem as informações sobre os passaportes que ela deveria ter? Porque quando vamos dar, sim. Vou tentar esclarecer, pois às vezes não se entende.
quando você tem 2 passaportes, tem o passaporte dominicano ou o passaporte espanhol, você pode alternar entre os 2 passaportes. Então, quando você entra na República Dominicana, pode levar um passaporte da República Dominicana e eles carimbam o passaporte da República Dominicana. Mas por ser nacional, porque você tem nacionalidade da República Dominicana, eles não carimbam o passaporte quando você volta para o seu país. Ao voltar para a Espanha e usar o passaporte espanhol, eles não carimbam sua chegada. Não sei se vocês entendem. Portanto, quando você tem dupla nacionalidade, você alterna entre os 2 passaportes e então nas entradas desses 2 países nunca colocam o carimbo. Por quê? Porque o ponto não está nos 60 e poucos voos do Falcon sem justificativa para a Dominicana. Você está me dizendo que talvez não apareça nenhum carimbo no passaporte, seja espanhol ou dominicano, de Begônia Gomes, justamente por causa desse jogo. Não apareceria no de nenhum cidadão. Mas pelo que eu entendi desse jogo, isso não a isenta, isso a obriga, em todo caso, a mostrar o outro passaporte onde tem o carimbo. Vamos imaginar, pois estamos falando do espaço Schengen. Luiz Maria, você pode esclarecer? Ou seja, quando você sai do espaço, quando entra no espaço Schengen, mesmo que você não tenha o carimbo em um passaporte, você tem que provar que saiu de outro lugar. Não, e ver como estão os 2, né? Ou seja, se eu sair de São José para que as pessoas entendam, para que fique claro, e eu chego na Espanha e sou espanhol, quando chego no posto de fronteira, coloco meu passaporte em uma máquina e a porta se abre para mim e eu entro porque sou espanhol, vou por outro corredor. Mas se eu tenho um passaporte da República Dominicana, quando eu chego na Dominicana, não uso o passaporte espanhol, eu chego na Dominicana e sou dominicano, coloco o passaporte no mesmo lugar e entro no país. Ou seja, não tem carimbo. Bom, vamos concordar que para começar, se quiserem fugir, eles fogem. Essa possibilidade existe e há 1000 maneiras. Não vamos aqui dar uma aula de como fugir da Espanha e a prova, entre outros, é o Puigdemont, né? Que 2 moços de esquadra, tanto que falam dos seguranças, pois 2 ajudaram ele a fugir. Mas claro, impossível. Isso muda muito as coisas porque nunca tinha acontecido na história do nosso país e a raiva, ao que parece, de Sanches é monumental com o juiz Peinado. Se até agora havia perseguição e tentativa de derrubada, agora vão atrás dele. E não estou falando do Conselho Geral do Poder Judiciário, porque esse homem se aposenta em 3 meses. Quem vai depois? Eu te pergunto, Pardo, e te libero. Haverá julgamento por júri popular se nada mudar, mas haverá um juiz que no final será quem vai dar a sentença, não é? O júri popular julga, o juiz dá a sentença. Quem escolhe esse juiz? As penas, ele vai decidir as penas. E o juiz é escolhido pela audiência provincial e é um magistrado instrutor que se dedica ou que organiza tudo o que são as entrevistas com os jurados e o desenvolvimento normal do procedimento. Impondo as penas após o reconhecimento da culpa, se a senhora Begônia Maimer for considerada culpada ou se declararem a inocência, então bem, em uma sentença. Pedro Sanches tem muito medo da justiça, No entanto, ele tem o irmão aguardando sentença e a esposa também. Então, a possibilidade de risco de fuga vista pelo juiz Peinado para retirar esse passaporte, acho que é evidente porque foi uma decisão judicial. Chamaram ele de tudo nas últimas horas ao ver o juiz Peinado. Ouvi de tudo que ele deve ser preso, é prevaricador, vomitivo, não tem outro nome, é indecente e imoral. É uma pessoa que, além de sofrer pressão familiar indecente, enfrentou 4 queixas e venceu todas, pois nenhuma foi aceita. Praticamente todas as decisões foram favoráveis a ele. Então, nesse ponto, eu não descarto de verdade, Alberto. Ou seja, há uma corrente que diz, não, mas como ele vai fugir, como ele não vai fugir? Mas é que, vamos ver, faz poucas horas vimos uma mulher que foi para Dubai, entrou por Portugal e aqui ninguém ficou sabendo. Ou seja, a Espanha é o país das fugas. É um país especialista, que já teve Puigdemont, já teve o senhor Roldan, já teve depois pessoas ilustres que fugiram do país, onde hoje em dia é muito fácil, ainda mais se você tem certa capacidade econômica. Eu não estou dizendo que ela vai fugir, mas sim que hoje é muito fácil fazer isso. Então, bom, vamos esperar pela decisão da justiça e pelo desenrolar do julgamento, que será, inevitavelmente, por um júri popular da Comunidade de Madrid. Rocafort. Sim, muito bem.
Quero parabenizar Luiz Maria Pardo por suas ótimas intervenções aqui e em outros meios. Ele está aparecendo por toda parte. E simplesmente eu gostaria de complementar o que foi dito com um fato incontestável que eu mencionei outro dia no X, que Hanley, o famoso Hanley, esse empresário dos indígenas burgos, saiu da Espanha para Dubai com um passaporte que foi feito para ele pelo esquema de Leyre, porque além disso é o que consta nas agendas. Nós facilitamos o passaporte para Hanley fugir, para a fuga, para a evasão. Então, nesse sentido, e levando em conta o personagem e como todas essas máfias operam, não seria interessante pedir também, é uma ideia, uma ordem internacional? Porque é tão fácil quanto pegar o carro com os seguranças, porque são eles que vão levá-la para fora, se for o caso. E se ela for para outros aeroportos da União Europeia, como Paris, e sair com o passaporte dominicano ou de outro país, é tão fácil que pode ser detida. Uma ordem internacional europeia, uma ordem europeia que avise os aeroportos para terem cuidado com essa senhora, porque há muita estrutura nesse sentido. E depois também outra pergunta que é interessante. Já não está na hora de haver um registro de duplas nacionalidades na Espanha? Porque me ocorre, por exemplo, Caetana Albert de Toledo, acho que tem 3 ou 4 nacionalidades, então ela tem 3 ou 4 passaportes. Eu já não sei quando ela fala, se fala como representante da Espanha ou representante da França, porque eu já não sei. Não seria importante, especialmente para cargos públicos, sabermos suas nacionalidades? Caso contrário, vira um jogo de trapaça. Desculpe. Sim, começando pelo final, você está absolutamente certo. Guilhermo, porque no momento em que você ocupa um cargo público, deveria ter uma nacionalidade que fosse pública. Porque a nacionalidade é pública, é um documento público e deve ser conhecida por todos. Portanto, a resposta para você é sim. Em segundo, Hamlin, eu havia esquecido, mas já foi feita a ótima observação. Hanley está foragido. Ou seja, mas é um cara que fugiu há pouco tempo, faz alguns meses, e está em Dubai. O cara ainda participa de videoconferências e não existe acordo de extradição com Dubai. Então você pensa, bom, mas ou seja, há uma facilidade e, em terceiro lugar, não existe ou não foi registrado um alerta na base de dados de notificações internacionais sobre a proibição de saída do território nacional. Poderia acontecer o que o Guilherme disse, ou seja, viajar para Portugal, acho que isso está fora de qualquer discussão, é algo muito simples. Pegar um avião saindo de Lisboa é algo muito simples. Ir para o Rio de Janeiro é algo muito simples e qualquer pessoa pode fazer isso. Ou para Dubai, porque vocês já viram o Hamlin, ou seja, o Hamlin foi embora e aqui um cara que estava, digamos, de certa forma, se não sendo perseguido pela justiça, pelo menos sob o olhar atento dos investigadores. Bom, acho que isso faz necessária uma reflexão profunda, Albert, sobre onde estamos e com um sistema que eu acho que já colapsou. Obrigado. Vamos lembrar quem é Alejandro Hamlin, presidente de uma petroleira, acusado de liderar uma rede de fraude fiscal de mais de 154 milhões. Ele foi acusado de 13 crimes fiscais, lavagem de dinheiro. Deram uma autorização temporária para a Audiência Nacional, com colaboração de Leyre Dias. Tomara que peguem ele. O Polo Carvajal já estava detido. Ele fugiu em Madrid, andava pela rua, levava as crianças hoje. Olha, não precisa ir muito longe, o Polo Carvajal estava detido. E quando alguém avisou, disseram, vamos pegá-los de novo. Essas coisas acontecem. Querido Pardo, parabéns, vocês fazem um trabalho brilhante, sigam em frente e estamos acompanhando. Antes de terminar, Albert, com sua permissão, quero lembrar que hoje às 6 da tarde teremos uma conferência na Rua Princesa 27 em Madrid, no Hotel Meliá Madrid Princesa, às 18 horas sobre o futuro das acusações populares. Estamos Justiça, Justiça Europa e Acte Oír. Decidimos convocar esta coletiva de imprensa com entrada livre. Qualquer pessoa pode vir, basta chegar com tempo suficiente. Não é necessário ingresso nem inscrição, basta comparecer para debater sobre o futuro da ação popular, da sociedade civil e do papel que devemos ter como protagonistas em toda essa luta contra a corrupção, porque em grande parte os juízes, a Guarda Civil, a polícia, a UDEF, os jornalistas investigativos como Albert e também a figura da ação popular. Somos indispensáveis para termos um pouco mais de liberdade e lutar contra aqueles que querem tirá-la de nós. Rua Princesa 21, certo? Rua Princesa 27 é o Hotel Meliá Madrid Princesa, hoje às 18 horas.
6 da tarde de hoje, no mesmo horário que Rua Princesa, o passaporte da Bélgica. Fez de propósito, assim eu gosto. Olha, gosto muito que vocês se unam às 18, assim sempre. E Rua Vai Princesa Hotel Feijó Melia Vox Madrid Princesa. Se unir mesmo que você não goste hoje ao vice, olhem, me custa dizer isso, mas 18 horas é preciso enfrentar essa armadilha com muita força. E para isso só é preciso estar unidos. Ou seja, que as acusações façam coisas juntos, eu adoro. Um forte abraço, Pardo. Obrigado. Outro para você. Um abraço forte. Cale-se, princesa. Para mim é uma impressão. E eu dizia isso para a princesa. Gracias. Outro para ti. Outro para ti. Abraço. Que alguém deu um toque no Feijó e disse: ou você se liga ou vai embora. Ou se liga, suponho, Ayuso, ou coloco a Caetana. Ontem Feijó parecia outra pessoa. Bom, parecia humano, quero dizer. Parecia que tivesse sangue nas veias. Prepare-se, Crobo, que vou te levar para a Calle Princesa, o Princesa. Nenhum magnata da prostituição financiou minha carreira. Eu não fui preso por nenhum número 2 do meu partido. Não venha com essa conversa depois. Depois Oscar Lopes fazia piadinhas, ministro, e soltava uma direta. Sim, não ria com esse ministro que foi o único que investigou você com as cloacas, meritíssimo. Não ria desse ministro que foi quem investigou você com a sua sauna, meritíssimo. Mas enfim... Ou ao Pati Lopes, um direto no queixo. Senhor Pati Lopes, se seu pai levantasse e visse o que o senhor faz, lhe asseguro que ele nunca lhe perdoaria. Este é o Feijó que não esperávamos. O que houve com ele, Crobu? Sim, bom, ele teve um segundo turno. Na verdade, bastante soberbo no sentido positivo, não soberbo na soberba de Pedro Sanches, né? O primeiro turno foi bastante apagado, isso sim. Eu acho que eles perderam algum complexo, mas tem algo escondido aí. Ou seja, temos que nos perguntar por que antes eles tinham complexos? Porque antes não falava das sujeiras, tinha medo de falar dos prostíbulos. Eu acho que, como todos esses assuntos vieram à tona, e não foram eles que trouxeram à tona, eles tinham medo de torná-los públicos, porque, no fundo, aqui estamos diante do regime de 71 e os dois partidos têm esqueletos no armário. E eu não sei se Guilherme depois, quando... Não, porque ele é muito experiente no tema dos hidrocarbonetos, quando esse assunto vier à tona, veremos também que a coisa afeta o Partido Popular, não sei. Mas tenho a impressão... Nas agendas de Leire há 2 esquemas de hidrocarbonetos do Partido Popular, viu? Uma das agendas do partido se chama Tenho a impressão de que agora eles estão mais à vontade, com certeza, porque não foi ele quem trouxe esse assunto à tona. Portanto, não se pode, digamos, eles estão meio livres de sofrer represálias. Sempre tem com o PP, sempre acabamos, é como a manifestação que fizemos por Madrid. Eles não convocaram, mas depois saíram para aparecer na foto, então é mais ou menos a mesma coisa. Quando a maré está boa, eles se juntam. Me conta por cima essas 2 tramas do PP em hidrocarbonetos, Guilherme. Sim, de fato, na agenda de 2025 da lei. Leire, a encanadora, a operadora das cloacas do PP, do PCOE, bom, eu ia dizer do PP... Sim, realmente aparecem citadas várias, digamos, tramas dos hidrocarbonetos. E 2 eu identifico claramente com o PP. Porque há um alto cargo justamente na época de Feijó, quando ele era presidente da Comunidade Autônoma da Galícia. Que bom que foi detido. E que aparecia ali Leire fazendo armações, não é? E depois também aparece um segundo alto cargo vinculado ao PP com outra trama. Uma delas é a Biomar. A Biomar também deve 100 e poucos milhões de euros. Na verdade, o próprio filho de Victor Ábalos disse outro dia no programa do Risto Meijide, no Tudo é Mentira, quando falou que no final tudo isso vai explodir no caso dos hidrocarbonetos, onde todos estão envolvidos desde o começo. Porque aqui onde os políticos roubaram é onde tem mais dinheiro, que é no IVA do setor automotivo dos hidrocarbonetos. Henley, não sei de qual esquema faz parte, deve ser do PNV,
pois era um cidadão basco-espanhol, né? Sim. E sabemos que o PNV também está envolvido nos resgates, nesse caso da Tubos Reunidos. Quer dizer, estamos vendo o que acontece, claro, né? Outro dia, Vitor Ábalos, o filho que está muito irritado, disse claramente, o problema é que todas essas estruturas corruptas eram mais ou menos, eram conduzidas de forma discreta, né? Com certa alternância de poder, né? Porque o regime de 78 é o saque por parte da classe, da casta política. O que acontece é que com Zapatero e suas quadrilhas, porque ele tem várias quadrilhas, foi quando aconteceu o que se chama de colapso, um curto-circuito e uma guerra civil dentro das tramas do PSOE. Espero que isso resolva a questão e principalmente que a agência tributária deixe de garantir impunidade, pois eles só agem assim porque a agência permite. Sim, sim. Bom, hoje por você, amanhã por mim, pelo que você diz. Sobre o PP e o que está acontecendo, Alejandra Marques do Conchimanu. Ao PP não interessa fazer uma moção de censura porque não só ficariam expostos o PNV, o Junts, o PSOE, mas eles também ficariam expostos. Porque desde 78 uns e outros vêm trocando casos de corrupção entre si. O que o PP faz é vergonhoso. Não apresenta moção de censura quando deveria, independentemente de ganhar ou perder. O importante é dominar a narrativa, certo? E o PP não está percebendo uma coisa. Esses 4 caras da esquerda estão tentando se unir para apoiar o sátrapa. E aqui a direita está tentando se distanciar e marcar posição. Mas o que estão marcando? Porque Feijó não tem interesse em ter maioria absoluta. O que Feijó quer é depender do Vox, e como ele sabe que dependendo do Vox, o Vox vai obrigá-lo a implementar todas as medidas de prioridade nacional. Se der certo, ele ganha a medalhinha como presidente do governo por conseguir mais cadeiras. Se der errado, terá alguém para culpar. Acho que o PP e Feijó não fazem absolutamente nada para evitar que esse senhor faça o que vai fazer com o censo eleitoral. Se Feijó fizesse essa moção de censura, isso e as tentativas do outro não estariam ocorrendo. Neste país só há um culpado por tudo o que está acontecendo e não é o PSOE, é o Partido Popular. Não quero mais que ele faça moção de censura. O que está esperando para fazer uma manifestação, para convocar uma manifestação em nível nacional e fazer com que todos os eleitores e simpatizantes do PP saiam às ruas? O que está esperando? Não, o que eu acho que eles deveriam convocar é uma manifestação e na Moncloa ou uma marcha PP e Vox juntos. Isso ainda não vimos. Ou a sociedade civil convoca como forma de resistência e o PP não vai. O Vox, sim, o Vox não se importa de se meter onde for, mas o PP é muito delicadinho. Será que eles podem se unir de uma vez? Nunca veremos isso, Robert. Eu acho que o que ele tem que fazer é lançar uma moção de censura, mesmo que perca, simplesmente para expor os aliados. Porque Guilherme falou, e se sabe pelas últimas notícias, que também o PNV, o motivo pelo qual o PNV não apoia, ou seja, não apoia a moção de censura, é que também está envolvido. Mas é que se analisarmos, ainda não ouvi isso em nenhum lugar. Os que trataram da negociação com o Waterloo, com o foragido, com o golpista, foram Santos, Zerdán e Zapatero. E que curioso que esses dois agora tenham problemas com a justiça, porque foram justamente eles dois. Talvez sejam os que mais informações têm sobre o financiamento ilegal. E então, o que negociaram com Junts per Catalunya? Sim, o que foi negociado para que Zapatero fosse o sucessor de Santos Zerdán? Será que Zapatero era o único ou conhecedor, junto com Pedro Sanches, do trabalho que Santos Zerdán havia feito? Eles compartilhavam alguma informação especial? Obviamente, eu estou levantando hipóteses, especulações, mas deve haver um motivo pelo qual até mesmo o Junts per Catalunya não quer apoiar uma moção de censura. É que talvez eles estejam envolvidos e poderiam até mesmo, não digo que estejam sendo chantageados, né? Mas temem que, ao se revelar tudo, algum deles também acabe respondendo por esses casos. Estamos muito cansados de ver as frases de Rufián, do Junts, da Esquerra, do Bildu, e depois ou da Yolanda Dias, e depois eles se sentam na cadeira e continuam recebendo. Eu já nem dou atenção para eles, nem coloco, nem me interessa o que dizem. Sim, me interessou ontem algo que disse Abascal.
De verdade, estou vendo a luz. Me custou 4 anos de ligações, de mensagens, de relatórios. Você também, Rocafort, lutou muito. E com o Vox foi uma barreira muito difícil, mas parece que eles estão começando a perceber e finalmente falam de fraude eleitoral com naturalidade. Já era hora, Abascal, ontem no Congresso. Eu afirmo que o pior já chegou, que o presidente do governo, Pedro Sánchez, em conivência com vários ou várias de seus cúmplices, em outras tramas, está manobrando para adulterar e manipular as próximas eleições gerais e se manter de forma fraudulenta no poder. Posso dizer de forma mais clara, senhoras e senhores, Sánchez está agindo para roubar as próximas eleições na Espanha. E não estou falando de pequenos fraudes feitos aqui ou ali. Estou denunciando toda uma trama criada para alterar o resultado das próximas eleições. Uma trama que se dedicou a eliminar todo o controle sobre o voto dos espanhóis emitido no exterior, ao mesmo tempo em que distribui milhões de passaportes espanhóis para pessoas que nunca viveram na Espanha. Milhões de votos que vão ser controlados pelo aparato mafioso de Pedro Sánchez. Onde não haverá fiscais, não haverá rastreabilidade nem custódia dos envelopes. E onde as autoridades cubanas, venezuelanas, mexicanas e brasileiras terão um papel essencial. Ou seja, todos os parceiros leais de Sánchez que o acompanharam no evento de Barcelona e todos os clientes de Zapatero. Aqui vamos colocar em jogo a liberdade, a democracia e o Estado de Direito. Depois do que vimos até agora, há alguém nesta Câmara, além daqueles que o aplaudem, mas provavelmente até eles, que ainda não percebeu que é capaz de cruzar qualquer limite para conseguir isso. Já era hora. Levamos 8 anos para ouvir isso. Ninguém contestou nenhuma eleição, nem a da Leire no verão de 23. Você se lembra, Guilherme? Aqui gritando Araújo, nós e mais 4. Por favor, isso é uma fraude. Já era hora. Como é difícil para eles entenderem. Com certeza. Exatamente. Antes tarde do que nunca. Mas é que chegou muito tarde, porque eles ficaram 3 anos deitados à toa, desde que levaram a fraude eleitoral de julho de 23. Durante esses 3 anos, a máquina já funcionava. Agora, com as eleições próximas, ficam apressados, o que é muito feio. A questão das nacionalizações express e a lei dos netos, que vem da Lei da Memória Democrática, já foi contestada judicialmente por uma associação da sociedade civil. E a justiça, bem, já sabemos de que lado ela está. E ficamos muito tristes porque nos deixaram na mão. Porque eles sim tinham legitimidade, não fizeram. Sobre o voto cera, que em sua maioria é voto por correio, segundo a OSCE, a recomendação diz que quando há dúvidas, os votos devem ser presenciais. E é preciso colocar ao lado, ou seja, proibir o voto por correio. Porque há muitas dúvidas. Leire, a articuladora, era quem gerenciava o voto nos Correios. E isso foi esquecido pelo senhor Abascal. Mas tudo bem, é bom que ele diga isso. E simplesmente eu acho que é importante que a oposição tem que apresentar uma modificação da lei eleitoral, que é de 84, 85, totalmente. Não pode ser que o governo que está saindo, o governo em exercício, atue como administração eleitoral, porque eu já disse várias vezes, a Junta Eleitoral Central são uns juízes velhos, uns velhos que não têm vontade de trabalhar e só querem receber as malditas diárias que são milionárias, mas deixam o governo fazer o que quiser. Então é preciso uma lei eleitoral onde de alguma forma surja uma autoridade eleitoral que assuma todo o controle do processo. Independente do governo, que não tenha nada a ver com o Ministério do Interior. Somos o único país da Europa que tem uma organização eleitoral sob a tutela do governo. Os demais não. Eles têm órgãos independentes. Aqui não tem nada disso. Olha, mais uma prova disso que vi você colocando nas redes, Guilhermo. Manuscrito de Leire X, encontrado em suas agendas. Vocês estão vendo o que diz esse manuscrito e por que está escrito Angola 2. Indra? Me explica. Sim, exatamente. Aparece claramente na agenda dela Angola 2. Indra no processo eleitoral. A Indra tem conduzido o processo eleitoral praticamente desde que lá voltou uma democracia nominal e houve lá, digamos, múltiplas denúncias de fraudes. Não só por parte da oposição unida, que fez manifestações, coisa que nem Abascal nem Feijó fizeram aqui. Lá sim, a oposição fez isso, mas lá as coisas estão ainda mais complicadas, porque eles são ameaçados de morte. No fim, eles têm que engolir, diferente da oposição aqui, que nem tenta e foi às ruas. O que está acontecendo? Pois houve até notas fiscais falsas da Indra, de várias dezenas de milhões de euros.
que atestam sua interferência e os subornos aos dirigentes, digamos, de Angola, que são os mesmos que estão lá desde que o país praticamente recuperou a independência, né? De uma forma bruta, em 75. O que isso significa? Que o fato de Leire, que é um vetor fundamental, seja um elo de infrações ou de falta de integridade eleitoral na Espanha, que já desde o salto para Angola com a Indra e já menos. Além disso, incluir processo eleitoral já foi razão para a oposição soar todos os alarmes. Olhem, escutem o líder, o chefe da oposição em Angola. Ele se chama Liber Siaka. Ele falou claríssimo. Eu acho que mesmo em português vocês vão entender. Por que contratar uma empresa conhecida por organizar fraudes eleitorais na África e na América Latina? Por quê? Por que contratar uma empresa amiga das ditaduras no mundo? Por quê? Por que contratar uma empresa rejeitada no país de origem? Ficou claro, essa empresa é a Indra. Essas são declarações feitas quando perderam as eleições em 2022 e acreditam que houve fraude eleitoral. E agora, vendo nas agendas de Leire que ela anotou o processo eleitoral Indra em Angola, fica mais do que evidente. Olhem, o presidente de Angola continua sendo João Lourenço. Vocês estão vendo ele aí com Sanches. Eles são muito próximos, marxista-leninista. Ou seja, ele tem toda essa besteira ideológica. Bom, não me surpreenderia nem um pouco. Algo está mudando. Eu tenho essa sensação, Roberto. Talvez eu seja otimista demais, mas em uma semana estão acontecendo muitas coisas, não é? Sim, temos. Na verdade, olha, comigo já aconteceu de criar conteúdo, estar pronto para lançar e, de repente, uma notícia nova deixar de lado, já tinha ficado antigo, já. Na verdade, as notícias das últimas semanas são altamente perecíveis, né? E, mas claro, também não podemos viver, um país não pode viver com isso. Às vezes eu me sinto como se, no nível político, todos estivéssemos presos em um relacionamento tóxico, desse tipo de relacionamento com narcisistas, que são bombas emocionais constantes, né? Que te mantém num nível ali que é exaustivo, é literalmente exaustivo. Eu tenho que te perguntar, já fiz isso com Miguel Ángel Pérez. Essa imagem, o estado de saúde de Sanches, era o comentário na Câmara. Cada vez mais magro, cada vez mais com olheiras, cada vez com pior aparência. E isso que ele estava maquiado e com a equipe habitual que tenta melhorar sua imagem. Eu não consigo imaginar esse homem sem maquiagem, como ele deve estar. Com certeza tem algo acontecendo com ele. O que eu não sei é se é físico ou psicológico. Miguel Ángel Pérez disse que a doença piorou. Eu sei o que disseram para Miguel Ángel, qual doença poderia ser. Não vou dizer por enquanto. Mas algo está acontecendo com ele. Eu espero que ele nos conte, porque temos o direito de saber, não é? Para o bem ou para o mal. Evidentemente, o estado de nervos tem que afetá-lo. Aumentar, se ele tem algum problema de saúde, aumentar a gravidade dessa doença, não é? Mas, além disso, se a gente vê aquele último vídeo que ele publicou dizendo para o pessoal passar protetor solar, beber água, é quase imperceptível. Mas, se você prestar atenção e for observador, você percebe. Ele tem a pálpebra levemente caída e parece que precisa fazer um esforço grande com as sobrancelhas para manter os olhos abertos, não é? Até o piscar dos olhos é um pouco mais lento. Isso pode ser causado por diferentes motivos, desde causas fisiológicas, como cansaço, exaustão, causas cognitivas, como, por exemplo, a concentração, embora eu duvide que isso se aplique a este caso, né? E depois temos outros dois elementos. O emocional, principalmente quando a pessoa costuma estar deprimida, abatida, que parece desanimada, o tônus muscular diminui. E depois o farmacológico. E dentro do farmacológico, quero destacar que existem várias opções. Temos as benzodiazepinas, que servem para insônia e ansiedade, certo? Depois temos os antipsicóticos, acho que não é o caso.
e depois os antihistamínicos, que também agora, como é primavera, verão. Pode ser que esteja usando algum antihistamínico ou algum medicamento para conseguir dormir à noite. E essa é a minha conclusão. Acho que ele está em um nível de ativação tão elevado que não dorme, ele tem constantemente que imaginar, elaborar relatos e controlar perfeitamente todas as diferentes opções, que no final eu acho que ele não dorme. Então, por um lado, ele está exausto, por outro lado, possivelmente está tomando algum tipo de medicação para conseguir dormir e descansar, e por outro lado, não sei se ele até sofre de alguma alergia sazonal, né? Não sei se vocês viram a última imagem de Gustavo Petro. Mas há ditadores que, quando sabem que o tempo deles acabou, se transformam. Reparem, por favor, o do meio é Gustavo Petro, porque é difícil de identificar. Os mesmos grupos que estamos combatendo, ele está usando um boné branco, roupa branca, abotoada até o pescoço, uma cruz pendurada. Agora diz que vai ver o Papa. E uns óculos de sol. Se me dissessem que é Janet Jackson, eu acreditaria. Além de usar substâncias, que seu círculo diz que ele tem um problema de dependência, esse homem tem algo que é evidente. Ele não quer abandonar o poder, não entende por que deveria fazê-lo. Pode ser que isso aconteça com Sanches, né? Guilhermo, esses ditadores não vão embora facilmente. Bom, a verdade é que tem algo aí que é patológico. Realmente seria, talvez... Eu acho que uma doença de uma pessoa que acha que tem o direito de ocupar esse espaço como se fosse um ditador vitalício, né? Então, o caso, eu não conheço tanto o Gustavo Petro, mas no caso do Pedro Sanches, quer dizer, essa teimosia dele não foi vista antes. E veja que tivemos reis ao longo da Idade Média. Na Espanha, em vários reinos, não se conhece um fenômeno como esse. Quer dizer, é que eu acho, com o que o Robert disse, que eu acho que temos um zumbi na Moncloa. Teria que fazer uma música do zumbi. Zumbi tinha uma música, eu acho, antes de um zumbi, não lembro, de quando eu era muito jovem, da Alaska. De Alaska e los Pegamoides. Meu namorado é um zumbi, é um clássico. Então temos que fazer uma música, claro, Mica, uma música em que a gente diga, cante meu presidente é um zumbi. Por que zumbi? Um zumbi? Não dê ideias. Porque eu já vi zumbis em filmes em um estado muito melhor do que o Sanches. Isso é verdade. E além disso, toda vez que ele também está doente, tem um detalhe. Toda vez que fala em público, ele sempre diz que vai continuar. Mesmo sem que perguntem para ele. Ontem no Congresso ele voltou a dizer isso. Diante desse cenário, para mim a pergunta não é se devemos continuar. A pergunta é como não continuar. Sempre igual. Ninguém pergunta para ele, mas ele, claro, é como se justificasse do que não vai fazer. Mente muito. Espero que ele também esteja mentindo nisso e só tenha 4 dias restantes. Vamos ver se conseguimos. Sobre o governo, opinam Héctor, Carmen e Ivan. Com relação a isso de que esses querem se perpetuar no poder e tudo mais, que não tornem isso tão fácil, que não pensem que será tão fácil, porque com a questão dos mouros, todos que são da África, que vêm aqui, assim que tiverem a maioria e tiverem um partido e tudo mais, vão votar no partido, não vão votar no Sanches e o Sanches vai ser derrubado. Diante do pedido deles para votar no Congresso para que Sanches convoque eleições, eles saíram muito orgulhosos, principalmente Pachi Lopes, dizendo que isso está na Constituição, mas que o orçamento também está na Constituição, mas isso eles ignoram há 3 legislaturas. Em todos os países do mundo, pelo que sei, a Constituição é a lei das leis. Então, aqui quem viola algum artigo da Constituição está cometendo uma infração constitucional ou um crime constitucional, e aí na Espanha, se o governo não apresentou o orçamento 3 vezes, isso é um crime constitucional. Sem dúvida. Mas como disse Felipe Gonzalez, ele já cometeu tantos crimes contra a Constituição que já não faz diferença mais um. Vejam como está a Espanha, que o ministro mais educado do governo, vamos concordar, é Carlos Cuerpo, o mais educado.
Não digo o mais eficiente, e se ele está lá faz parte da quadrilha, mas é o mais educado. Ontem ele estava indo a pé para o Congresso e teve que aguentar, e eu acho muito bom essa cena. A rua, ao bairro ou ao clima de um ditador. Fique com o que você quiser. Tudo bem, o que você mais gostar. Aí já é demais, cara. Aí já é demais. E o Zaraco, bom. Aí já avassalo, lacaio, que adjetivo eu uso. Sabe em quem eu penso que talvez revele tudo e nos ajude a saber mais? O motorista do Sanches. E você conhece muito bem o Christian Corbillo, né, Guilhermo? Sou corbiólogo de profissão. Olha, esse homem, finalmente, depois de tanta insistência sua para que fizessem isso, vai ter que enfrentar um juiz. Exatamente. Além disso, é algo muito estranho, porque toda a peça já foi encaminhada pelo juiz Pedraz, com as acusações e tudo mais, e a pedido, quando já está tudo encerrado, a pedido da acusação da Rasteoir, vão ouvir, vão interrogar ele como testemunha, Christian Corbillo, o motorista de Pedro Sanches, também chamado de Coldo Andaluz, e um dos gestores de uma das tramas que existem ali, e também o irmão dele, Rubem Corbillo, que era como quem cuidava dos negócios, Christian, digamos, dos contatos políticos, e Rubem. Então ele os chamou para depor e deixou bem claro, Juan Pedraz, que se trata apenas de... Vai ser possível perguntar a ele sobre o esquema, dos hidrocarbonetos, o que evidencia que Juan Pedraz sabe perfeitamente. Que eles estão envolvidos em outros esquemas, por exemplo, a das máscaras, que recebeu 100 mil euros e ainda não foi julgada. Enfim, Juan Pedraz não quer abrir um caso amplo contra Corbillo, apenas conversar sobre o esquema de Vila Fuel. Pois bem, em Vila Fuel ele está envolvido por todos os lados com a sua sociedade. Corbillo Energy, e depois também através da empresa de fachada MTM 180 de Aldama, na qual os irmãos Corbillo entraram como acionistas. Então, eles receberam como comissionistas, receberam, digamos, em espécie, porque Aldama lhes cedeu um carro de luxo, em específico para Rubem Corbillo. Aldama levou suas sociedades comerciais em outros setores, ele as levou para Priego de Córdoba, que é onde vivem os Corbillo. Ou seja, Aldama e Corbillo são duas faces da mesma moeda. Então, agora, de repente, digamos, nos acréscimos, no processo de Vila Fuel, eles foram chamados para ver o que acontece. Para ver o que acontece, porque eu acho que eles têm que ser acusados e isso precisa ser ampliado. Então, eu não sei, sem jogada, porque chega tarde e mal, mas tudo bem. Bom, mas chega. Até pouco tempo atrás, nem tinham chamado ele. Bom, vamos para a redação. Últimas mensagens. Susana Gask. Aqui estamos, Alberto, na redação do Castilhão Confidencial, com muitas mensagens e muitas opiniões de todos os nossos confidenciais. É o caso de Sombra. Diz que o problema não é que os corruptos sejam corruptos em si, mas sim que aqueles que poderiam tirá-los, neste caso a aparente oposição, estão muito confortáveis no cargo. Cristina Bienestar também diz que a lei dos netos é uma vergonha absoluta e que não se pode tolerar, além de que o voto por correio é bastante suspeito de fraude. Isabel também nos conta uma história. Meu marido nos dizia, já falecido galego de nascimento, que nunca perdeu sua cidadania. Ao voltar à Espanha não lhe deram nem água. E para esses que são todos falsos, sim, é uma injustiça absoluta, mas além disso muito grande. Ianca diz que nos cumprimenta da América do Sul a todos os confidenciais, especialmente a você, Alberto Castillon. Um abraço, Sr. Castillon. Obrigada a você e às suas análises. Temos conhecimento da realidade política global? Obrigada e que Deus cuide do Senhor. Nós ouvimos você todos os dias. Jopa também diz que quanto à questão de não pagar impostos, que você comentou no programa anterior, na época, é uma ideia magnífica e muito acertada, sem dúvida. Rebelião fiscal, sim, senhor, é uma ideia muito boa. Ramona diz que não precisamos de nenhum político. Precisamos de bons e grandes gestores, e fora absolutamente todos os apadrinhados. Também Cecília diz e nos cumprimenta da Venezuela, Alberto Castillon. Aqui são exatamente 1h45. Estou com tanto sono, mas seu programa é imperdível. Depois eu durmo, daqui a pouco mais um pouquinho, mas eu tenho que ouvir todo dia.
E também nos explica e nos escreve Milena. Ela diz: obrigada, Sr. Castillon. Eu aproveito muito o seu programa, os seus debatedores, todos os temas de que você fala, até a música do final. Não consigo parar de ouvir. E essa é a última. Luís, da Bélgica, nos parabeniza e parabeniza, neste caso, Touchen Castillon e sua equipe por esse trabalho. Ela nos explica de uma forma tão importante, tão cuidadosa e muito curiosa, porque gostamos muito do concurso. Ao mesmo tempo, ela já ganhou mais um inscrito. Aliás, lembre-se que vocês podem se inscrever nesse canal, que é Tu Cuerpo Sabe 2.0 da Touchen Castillon. Muito obrigada, Albert. Muito obrigado. E qual é a sua próxima análise, Krobu, no seu canal do YouTube? Bom, agora estou vendo o que vai acontecer com Cristina Álvares. Porque o comportamento que ela teve, se antecipando um dia na hora de entregar o passaporte, me faz pensar que ela não queria cruzar com Begônia. Foram marcadas para o mesmo horário, ela quer manter distância e, acima de tudo, viu o que aconteceu com Dama por falar. E olha, cuidado, porque se Cristina Álvares cantar para não ir para a cadeia, aqui vamos ter um trio entre Leire e Dias, que já disse que vai entregar todo mundo. Sim, Julito Martínez, citado em 21 de julho, e agora Cristina Álvares, que viu o que aconteceu com Dama, e isso mostrou o caminho para eles. E acho que é aí que vamos ter muito o que analisar nos próximos dias, semanas. Tem um meme circulando por aí que vocês vão ver e que me fez rir muito. Aparece Julito Martínez, o suposto laranja do Zapatero, e dizem Julito canta em julho. Tudo bem, Julito canta. Vamos ver se é verdade que ele canta. Guilhermo Roca Rocaforte, é um prazer tê-lo aqui, doutor. Muito obrigado. Albert Maestro. Obrigado. Querido Krobu, acompanhe o seu canal no YouTube. Continue assim. Um abraço, amigo. Até. Um prazer. Senhores, negócios de Zapatero na China. Vamos revelar algo que vocês não sabem em 1 minuto. Você está ouvindo Castillon Confidencial. O ouro bate recordes históricos. Aqueles acessórios parados podem ajudar nas suas finanças, mas como saber em quem confiar? Javier Peno é confidencial e há 36 anos compra joias, diamantes, ouro e relógios de marcas renomadas como Cartier, dos anos 80, 90 e 2000, e sempre oferece a avaliação mais alta. Ele tem 6 lojas em Cádiz e a matriz fica em Madrid, na Rua Arenal, número 7, não se confunda, porque o número 7 traz sorte. No primeiro andar, bem ao lado da Puerta del Sol, eles não fecham ao meio-dia. Ninguém vai te pagar mais. Se quiser falar com Javier, liga para ele da nossa parte no 90 e 15930491 91 593 59,30491. De toda a confiança. Senhores, embora Begônia Gomes conte as horas, o irmão de Sanches, a qualquer momento saberemos a sentença e o entorno do presidente já foi condenado até a 24 anos de prisão. Não nos esquecemos de Rodrigues Zapatero? Sua investigação vai demorar sim, mas as provas estão sendo acumuladas pela UDEF e pelo juiz Calama. E tem algo importante. Zapatero não era apenas o lobista para o narcoestado venezuelano, mas também o homem que colocava Pequim em contato com Caracas. Zapatero disse que era simplesmente um conferencista na China, mas ele mentia. Existem empresas de tecnologia como a Kiclasser que o tem na folha de pagamento. Seus principais clientes são as maiores empresas da China, e se alguém precisava de algo da Venezuela na China, tinha que passar por ele. Petróleo, ouro, tecnologia? Cuidado, porque isso já chegou à Espanha, como vocês sabem, e a União Europeia está em alerta por causa da relação de Zapatero com Sanches e a China. Na verdade, foram feitos contratos do governo espanhol, por exemplo, com a Huawei, pagos com fundos europeus. Há uma investigação aberta sobre tudo isso. Mas antes, como ele mente, de que forma Zapatero manipula a realidade diante do juiz?
Este é o momento em que o juiz Calama lhe pergunta sobre a China. Parece que os irmãos, em especial Domingo Amado Marochacon, estavam buscando sua intermediação para conseguir que uma empresa chinesa pudesse ter acesso a petróleo ou um derivado de petróleo venezuelano e dar a entender que você pode intervir com a chamada dama, na senhora do senhor Rodrigues. Sim, certo, não, eu nem lembrava de nada, enfim, não me lembrava mesmo. Com essa carta eu não fiz nada, recebo cartas de todo tipo. E eu nunca tive absolutamente nada a ver com nenhum assunto de petróleo, nem de gestão, nem de nada, nunca na minha vida. Não, eu não me lembro absolutamente de nada sobre o assunto do petróleo, nem de nada disso. É que isso me parece totalmente alheio a mim. Mas é que, além disso, meritíssimo, quando apareceu essa carta, eu não tinha, nenhuma referência, nem estava na minha memória, nem nada. E evidentemente verificamos que tinha chegado, mas assim, sabe? Então chegam propostas de empresas, de coisas, já recebi. Não tive nenhuma relação com nenhuma empresa chinesa, além da minha atividade na China ter sido apenas de palestras. Sandra Flores, do Epoch Times Espanha. Como você está? Tudo bem? Muito bem, Albert. Como você está? É um prazer estar aqui novamente com você e todos os confidenciais. Um abraço carinhoso para todos. Ou seja, ele só ia dar palestras, não é? Entendi. Bom, isso é o que ele disse ao juiz, não é? E realmente o que existem são indícios, realmente no despacho, e realmente ainda não há provas conclusivas. Porque, além disso, vamos pensar que o caso, que é o caso da Plus Ultra, o que faz é investigar esse aspecto, não é? O aspecto da possível ligação do ex-presidente Zapatero no resgate da companhia aérea e o suposto recebimento de alguma comissão. Mas, claro, o fato é que esse caso abriu a caixa de Pandora, porque mostrou o que muita gente já vinha apontando como a ponta do iceberg de uma relação realmente estranha do ex-presidente com a China. Há muitas viagens de Zapatero à China, há muitos encontros com líderes chineses, tanto na China quanto na Espanha. E, além disso, se você olhar as datas em que esses encontros vão acontecendo, esses encontros com coisas que depois acontecem na Espanha que favorecem os interesses da China, seja na Espanha, seja na Europa, parece que vai se desenhando um padrão de influência ou de suposta influência. Olha, de acordo com as nossas informações, peço que você me diga a importância das empresas. Me dizem que os principais clientes de Zapatero na China são a Air China, que é a companhia oficial, como aqui é a Iberia, não é? Exato. É a maior da China. Bem, a Huawei vocês já conhecem, é a empresa de tecnologia. Depois tem outra chamada China Cosco Shipping Ports, que me disseram que é uma empresa portuária, a maior de toda a China. Você conhece? Sim, exatamente. E isso é algo que, além disso, você sabe que a gente vem falando há um tempo nas intervenções anteriores que tivemos aqui neste canal, ou seja, sabemos que a estratégia do Partido Comunista Chinês é te matar por 1000 cortes, ou seja, é, de certa forma, cercar a presa de todas as maneiras possíveis e expandir a influência com apoio em todos os setores possíveis, até chegar um momento em que a presa, que nesse caso seria o Ocidente e os Estados Unidos, já não consiga mais se mover. Porque o Partido Comunista Chinês, através de seus terminais e de suas empresas, te mantém totalmente preso. Uma delas é justamente a questão portuária, e a questão portuária não é um assunto menor. No caso da Espanha, por exemplo, é possivelmente um dos países onde há mais influência portuária chinesa em toda a Europa. Na Espanha, temos 2 portos onde há terminais controlados pelo Partido Comunista Chinês e depois temos a plataforma logística de Zaragoza. Quais são esses portos? Valência e Bilbao. Nem mais nem menos, Valência e Bilbao. São portos importantíssimos deste país, controlados pelo Partido Comunista Chinês através de quê? Empresas. Através de empresas do Partido Comunista Chinês que têm participação pública. Essa é a questão. E depois, além disso, lembra que faz umas 2 ou 3 semanas tivemos uma entrevista também, uma participação aqui no programa, onde te contei que desde o ano de 2015, todos os navios mercantes,
Ou seja, todos os navios que entram e saem desses portos já têm por lei a obrigação de ter um determinado tipo de construção que permita abrigar mísseis. Sim, sim. Permite, e que, além disso, vão membros do Partido Comunista Chinês na tripulação desses navios. Sim, sim. Qualquer barco, até mesmo um barco de pesca chinês, pode se transformar em uma embarcação de patrulha armada. É isso, é assim mesmo. Há uma quarta empresa da qual me dizem que é o principal cliente de Zapatero. China Railway Construction. Me dizem que é a maior construtora da China. Esta é a que acaba comprando construtoras na Espanha quando absorvem uma que está com problemas econômicos. O governo Sanches dá um monte de concessões para eles e eles ficam ricos. Por exemplo, a construtora que está agora em Atocha, na estação de Madrid. Exato. Essa empresa chinesa, cujo nome não lembro agora por ser longo, não sei se foi a que comprou a participação do Grupo Aldesa ou do Grupo Puente. Mas, de qualquer forma, a mecânica é a mesma. Ou seja, são empresas espanholas que supostamente estão com dificuldades econômicas e justamente nos anos da pandemia. O governo de Pedro Sánchez autorizou a compra da maioria das ações dessas empresas. Porque, supostamente, segundo eles argumentavam, apesar de ser um setor estratégico, foi permitido que um capital estrangeiro assumisse o controle dessas empresas porque era melhor isso do que deixá-las falir e entrar em suspensão de pagamentos ou em falência. Esse é mais ou menos o argumento, mas a verdade é que, por exemplo, no caso do Grupo Aldesa, realmente não saiu dessas dificuldades econômicas. Ou seja, foi injetado dinheiro, foram concedidas obras públicas e ainda assim não conseguiram ser lucrativas. E isso também acontece porque realmente precisamos entender que a lógica de funcionamento dessas empresas chinesas não é a lucratividade. O objetivo dessas empresas não é lucrar. O Partido Comunista Chinês obtém todos os seus benefícios econômicos sufocando o povo chinês, extorquindo e realmente tendo a seu serviço todos os recursos do povo chinês. Quando eles saem para fora com essas empresas, o objetivo deles é controlar. Todas as empresas chinesas operam no prejuízo. Huawei vende no prejuízo. BYD vende no prejuízo. Ou seja, isso é prejuízo. Essa é a tônica, porque o que eles querem é tirar os concorrentes do mercado. A pergunta é, onde está o dinheiro? Bom, segundo a sua teoria, que é muito acertada, está na China, né? Ou seja, todos os lucros, muito dinheiro público da Espanha acabam na China. Bom, você até me contou que traziam trabalhadores da China para fábricas espanholas, ou seja, aqui deixam muito pouco. Não, aqui o Partido Comunista Chinês não deixa nada. Quero esclarecer isso porque vejo muitos comentários a respeito. No primeiro vídeo sobre o tema, falamos como é curioso que quando há muitas viagens para a China, de repente, muda-se a postura da Espanha na Europa e começa-se a defender os interesses da indústria automobilística chinesa contra os interesses da indústria espanhola e da europeia. E realmente temos que pensar, nos dizem nos comentários, bom, mas as fábricas automotivas espanholas também eram estrangeiras, estavam na Espanha, mas eram estrangeiras, eram francesas ou alemãs? Vamos lá, vamos marcar a diferença. Quando uma fábrica alemã se instala na Espanha para produzir carros, ela monta uma grande estrutura, gerando empregos qualificados e contratando engenheiros, e atraindo e alimentando toda a indústria auxiliar ao redor dessa indústria de matéria-prima, de coisas que precisam ser compradas, pessoas que precisam ser contratadas, e claro, gera riqueza, gera valor, certo? Mas quando instalamos aqui na Espanha fábricas de baterias, por exemplo, ou de fabricação de carros, aqui tudo o que fazem é montar. Não há empregos de alto valor, nem indústria auxiliar beneficiada por essa fábrica aqui. E no caso, por exemplo, da de Figueroa de Zaragoza, ainda por cima dizem que vão trazer supostamente 2.000 chineses para trabalhar. Ou seja, para não criam nem esses empregos de baixo valor e de pouca ou de baixa qualificação profissional. Então a diferença é abismal. O que acontece aqui? Claro, o que vendem para a gente é, não, olha só, o investimento chinês que chega à Espanha. Bom, o investimento chinês que chega à Espanha e depois ainda recebe subsídios. Está claro que Zapatero, em troca, recebia dinheiro da China, da Venezuela, pelo seu trabalho como lobista. Mas o que Sánchez recebe?
Porque sem os contratos de Sánchez, Zapatero na Espanha não podia fazer nada. Assim como na Venezuela era a dama, não é? Em cada contrato com a China falam da dama se referindo a Delcy. Descobrimos o que Sánchez recebe em troca, como a China paga pelos seus favores. Bem, sabemos como a China paga, como ela paga pelos seus favores. Primeiro, com a China é preciso ter muito cuidado porque, como dizia o provérbio romano, Roma não paga traidores. E possivelmente o Partido Comunista Chinês esteja com sua técnica habitual, talvez não comprando, mas talvez chantageando ou extorquindo. Cuidado. Isso pode ser, isso pode muito bem ser. Quer dizer, não vamos pensar, porque veja, a Huawei é quem tem os dispositivos que armazenam as escutas policiais, as escutas judiciais deste país. A Huawei sabe de tudo. É que é uma empresa chinesa que tem o sistema de circuito fechado de vigilância do Palácio de la Moncloa. Ou seja, são empresas chinesas. É o Partido Comunista Chinês que sabe quem entra e quem sai do Palácio de la Moncloa. É que há 500 administrações públicas que têm os sistemas e que passam por sistemas, aparelhos e servidores da Huawei. É que sabemos que a maioria dos painéis solares que existem na Espanha tem inversores chineses. E sabe-se disso porque a Europa está dizendo, os Estados Unidos estão dizendo, os órgãos que regulam a indústria de energias renováveis na Europa e no mundo estão dizendo. Eles estão dizendo que podem ser conectados remotamente e manipulados remotamente. Então, será que Sánchez está ganhando alguma coisa ou simplesmente está sendo extorquido? Eu não sei. Eu não sei, mas acostumada com a forma de trabalhar do Partido Comunista Chinês, realmente, eu diria que o contexto em que estamos nos movendo aponta mais para uma chantagem e extorsão do que para um benefício econômico. Não que eu diga que não possa haver, mas para mim, sinceramente, parece mais isso. Meu Deus. A política se tornou um lamaçal de chantagens, subornos, ameaças, extorsões. É isso que temos e que alguns votaram. Sandra Flores. Desculpa, deixa eu te dar um dado e uma notícia que inclusive saiu porque é de uns 2 dias atrás. E isso está vindo à tona em nível internacional. Na verdade, o Senado dos Estados Unidos acabou de aprovar a Resolução 444, o que é muito significativo porque o 4 é o número do azar. É chinês, os chineses não podem ver o número 4, e o Senado aprovou por unanimidade uma resolução chamada 444, condenando Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês por serem uma organização criminosa envolvida em crimes contra a humanidade. Ou seja, é um salto qualitativo gigantesco. Gigantesco, é simbólico, atenção. Mas pode abrir caminho para sanções, para começar a ter sanções. E, por outro lado, né, o grupo dos Five Eyes, que são os 5 olhos, que são os serviços de inteligência da Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, também publicaram recentemente um relatório nos últimos dias, onde reconhecem o aumento de EHM, a infiltração dos serviços de inteligência chineses. Não, no mundo empresarial, roubando tecnologia, como falamos, não é sobre controlar empresas, não. Em governos, em pessoas influentes, em políticos, em funcionários do Estado. Ou seja, já se reconhece abertamente que o Partido Comunista Chinês está fazendo isso, que é o que eu te comentava, que poderia ser o que está acontecendo, talvez com o governo e com Pedro Sánchez, né? Sim. Então está vindo tudo à tona, definitivamente. Sim, finalmente, já estava na hora. Em breve teremos que voltar a falar sobre o transplante de órgãos e sobre o que a China fez. Você mencionou Xi Jinping e eu sempre me lembro daquela conversa que as câmeras gravaram com Putin, os dois falando sobre transplantes de órgãos, não é? Dizendo como um transplante te rejuvenesce. Bom, me dava medo ouvi-los. Vamos conversar em breve. Ei, como vai o seu canal no YouTube? Me disseram que você está fazendo sucesso. Na verdade, estamos muito agradecidos a todo o público. Foi uma surpresa enorme. Abrimos o canal, acho que começamos a criar conteúdo exclusivo para o canal na semana passada e já temos mais de 3.000 inscritos e centenas de milhares de visualizações e comentários muito carinhosos de verdade das pessoas. E eu acho que percebo que pelos comentários as pessoas agradecem, pelo menos é o que dizem.
Primeiro, a clareza. Expor as coisas de forma simples para serem entendidas, algo que muitos meios de comunicação, especialmente os generalistas, nem sempre fazem. Eles jogam uma quantidade enorme de dados em você, mas não contextualizam, não analisam, não te situam, não trazem isso para o ponto de, ei, e por que isso me afeta, né? E eu acho que isso é muito importante de fazer e muitos, na verdade, até me parabenizam porque me conheceram graças ao seu canal. Bom, isso é maravilhoso. Então, vejam só, pessoal, anotem aí que tem outro canal para se inscrever. A Sandra Flores assim fácil. A Sandra Flores. Se inscrevam lá e apoiem a Sandra, que é uma guerreira que luta contra a maré, que é o que eu gosto. Um beijo forte, sucesso, a gente se fala. Obrigada, Albert, um forte abraço para você e todos os confidenciais. Bom, muito obrigado, Karim de Londres, você manda mensagens magníficas. Minha enorme felicitação por todo o esforço que você, sua equipe, seus colaboradores e essa audiência tão maravilhosa que você tem. É um encanto. E além disso, nos manda mensagens muito interessantes de Londres. Um grande beijo, querida. Bom, Estrela está dizendo que Sanches tem um sósia. E olha, pode ser mesmo. Na verdade, ela me mandou uma lista de figuras públicas que poderiam ter um sósia. Mas, claro, não são do nível de Sanches. Por exemplo, a rainha da Inglaterra, seu filho, o rei Carlos, Joe Biden. Tem um monte de mensagens e é bem possível. Eu não digo que não, porque é verdade, a maioria dos número 1 tem mesmo. Mas não sei se Sanches chega a esse nível. Em que a amiga Estrela e outros se baseiam? Sei que também me mandaram coisas assim, na orelha. Dizem que a orelha é diferente. Julguem vocês. Vocês estão vendo a orelha direita, a orelha esquerda, imagens de Sanches com diferentes formas, aparentemente, do lóbulo da orelha. Mas também poderia ser uma iluminação num foco, não sei. Vou deixar isso aí. Pensem e opinem, é para isso que estamos aqui. E obrigado, Estrela. E continua no assunto que talvez tenha razão como uma boa ditadora de ter um duplo. Isso é quase de origem, né? Obrigado, Gema, pela sua mensagem. Vocês não imaginam o exército que essa trincheira tem. Vocês não fazem ideia. Se por acaso te aplicarem uma multa de 200 mil euros, não se preocupe. Você não se preocupe porque tem um exército atrás de você. Que eles se atrevam a encostar em você. Bonito o que você diz, que se atrevam a encostar em você. Um beijo forte, Gemma. Espero que não chegue o momento da necessidade urgente. Bom, me perguntaram se El Pirata estava bem. Cara, é que se El Pirata não aparecer aqui de vez em quando, não tem programa. Ele me enviou um vídeo muito engraçado, este. Finalmente, Albert, olha, estão fazendo umas casas pré-fabricadas que dizem que são para os jovens. Para que a gente se acostume a viver como se fosse nossa primeira casa, enquanto essas vão ser as casas oficiais, as 8.568 casas que o Pedro vai construir. O que eu não sei é o tamanho que vai ter a porta, porque eu só vejo os círculos. O que ele me mostra que é um brincalhão são mastros dos moinhos de vento que estão ali deitados. Ele diz, assim vamos acabar vivendo. Pirata, senti sua falta. Me mande vídeos. Bom, e aí a de Freud Lannister foi enviada para mim pela Angeline Sanches com Ábalos. Espanha e República Dominicana têm tratados de extradição? Oscar? Quem será? Presidente falando. Alô? Sim, Pedro. Não sei como te dizer isso, mas desde hoje de manhã estou com muita vontade de molhar o biscoito. Você sabe que sou um homem com tendência ao amor romântico. Na verdade, está difícil abrir meu coração ao amor. Então eu não gostaria de ter que ligar para Luzon para contar sobre esse incômodo escrotal. Vai que ele pense em alguma maneira de ajudar. Me ajude a não acumular mais anos na cadeia? Não sei se estou me explicando. Você está me ouvindo, Pedro? Poxa, José Luís, está difícil de ouvir. Nem pense em desligar. Muita interferência. A ligação está caindo. É o que faria, vamos. Se já não fez isso mais de uma vez. Diego, você tem razão. O calor está sufocante.
esse calor que está fazendo por toda a península agora, nesses dias, onde vocês acham que está mais quente? Em 1 hectare de plantação de placas solares ou em 1 hectare onde há oliveiras plantadas? Cara, pois nas placas solares, meu querido, onde há oliveiras tem sombra e é preciso voltar a plantar oliveiras e arrancar as placas solares. Estamos bastante de acordo nisso. Bom, mais uma de Angelina Angelines, Julito na voz. Claro, Julio Martínez. Julito vai cantar em julho. Senhor juiz, hoje eu confesso aqui, toda a confusão com Zapatero tão complicada, joias da Arábia, ouro reluzente, petróleo e a mina na Venezuela, excelente. Bom, vão às redes para ouvir tudo, está magnífico. Julito Martínez ainda vai acabar cantando no mês de julho. Como já comentamos, o juiz o convocou. Bom, e essa rápida da Begônia e o passaporte? Talvez essa cena tenha acontecido ontem no tribunal de Peinado. Vocês não vão tirar isso de mim. Vou para as Bahamas com o dinheiro roubado do meu marido e vocês não vão me deter. Senhora, venha aqui. A senhora não vai se livrar do juiz. E não vai escapar. Obrigado, Henrique. Você me manda genialidades. Sofia, da Itália, este meme em que aparecem todos os envolvidos. Zerdan Ábalos Coudo, o irmão Zapatero, e diz: Pedro e Begônia, estamos esperando vocês aqui. E é a prisão. Senhores, o tempo acabará colocando cada um em seu lugar. Já está fazendo isso. E estaremos aqui para contar para vocês. Muito obrigado e até amanhã. Você sabe disso e eu também sei. Somos confidenciais. Você é confidencial. Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Só para mentes abertas. E pra gente desperta. Da trincheira, as balas assobiam e não há como sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Ao ver que sou eu mesmo, Susana Gacho. Vocês garotas, eu mesmo e o resto. Muito obrigado. Uns kits, dá-lhe lido pra dar-lhe lido por hoje é só até amanhã às 8. Castillón Confidencial de Albert Castillón.